Bom, a gente ainda está nesse tópico sobre arrependimento, uma das maneiras como nós nos comportamos diante do pecado. Uma das maneiras com que o crente, aquele que nasceu de novo, aquele que é santo, aquele que é filho de Deus, se comporta quando ele peca. E hoje eu quero falar com você sobre as marcas de um verdadeiro arrependimento. A gente falou um pouquinho no último vídeo sobre confessar o pecado como uma marca de arrependimento, mas eu quero ver outras marcas aqui que a gente pode levar como baliza na nossa vida se nós estamos realmente vivendo uma vida de arrependimento. E o primeiro deles, gente, é realmente lamentar pelo seu pecado. Olha só, Salmos 51, vamos lá na Bíblia? Salmos, capítulo 51, você lembra que é um salmo que foi escrito por Davi? Depois dele ter a consciência de que ele havia pecado. Uma pessoa que vivia na velha aliança, mas tinha um relacionamento com Deus, conhecia um Deus perdoador, porque Deus sempre foi perdoador. Não é a nova aliança que faz Deus agora ser um juiz mau para ser um perdoador. Ele sempre foi perdoador. E Davi conhecia um Deus perdoador. Não é maravilhoso isso? Que a gente vê quando olha Velho Testamento e Novo Testamento, a gente vê duas porções de uma mesma coisa, de um mesmo Deus, de uma mesma pessoa. Agora, o Velho Testamento ele era uma sombra, o Novo Testamento ele é a realidade. E Davi vivia na sombra, mas ele experimentava um grau dessa realidade, ele conseguia experimentar Deus. E aqui no capítulo 51, ele deixa registrado isso pra gente, do verso 1 até o verso 4, leia comigo, ele diz, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, sabendo que Deus era bom, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. E transgressões aqui é uma palavra que tem a ver com rebeldia, a rebeldia do coração. Davi estava dizendo, eu fui rebelde. Eu sabia que não devia fazer e acabei fazendo. Verso 2, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi estava reconhecendo a sua falha. Davi estava reconhecendo como ele tinha agido fora do padrão de Deus. Então o verdadeiro arrependimento, gente, envolve uma tristeza não apenas com relação a si mesmo. Por causa da consequência, não é uma tristeza, porque, poxa, mas eu errei, a consequência do meu pecado, eu estou triste por causa da consequência do meu pecado. Ou mesmo com relação a uma outra pessoa. Mas antes de tudo, é uma tristeza com relação a Deus. Eu pequei contra Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Eu pequei contra Deus. Eu pequei contra o meu pai. Eu desagradei a Deus. Eu desagradei ao meu pai. O pecado sempre desagrada a Deus, gente. A gente não pode ficar passando a mão no pecadinho, botar ele para debaixo. O pecado sempre desagrada a Deus. Sempre desagrada porque eu e você temos o Espírito Santo e nós podemos viver debaixo de uma maneira onde nós somos conduzidos pelo Espírito. Então desagrada a Deus. A segunda coisa com relação ao nosso arrependimento, depois que bate essa tristeza, é ter um coração sincero sobre o pecado. Você viu aqui em Isaías, em Salmo 51, como Davi, ele chama o seu pecado, eu transgredi, eu fiz o que era mal. Olha só o Salmo 32, vai lá comigo, por favor. No Salmo 32, no verso 5, diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Eu disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Meu Deus, que Deus maravilhoso é esse. Você vê que Davi ele não corre de Deus, ele corre para Deus. A diferença de um coração arrependido. Seja sincero com relação ao seu pecado e saiba que Deus é um Deus perdoador. Olha só, Provérbios capítulo 28, no verso 13. Vá um pouquinho mais para frente comigo. Vamos ler bastante a Bíblia, hein? Provérbios capítulo 28, no verso 13, Salomão dizendo isso, olha, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Quem encobre as suas transgressões, lembra que nós estamos falando do arrependido, busca a Deus. O arrependido
corre para Deus. E Salomão está dizendo, quem encobre não prospera. Não prospera porque a palavra prosperar fala de uma vida bem-sucedida. Esconder pecados dentro de nós não nos leva a gente andar para frente, não nos leva a andar com Deus. Por quê? Nós vimos na aula passada que Deus é luz e nele não há trevas. E se nós continuamente andamos com Deus, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pecadão, de todo pecado. Não tem nenhum pecado, preste atenção nisso, não tem nenhum pecado que o sangue de Jesus não possa te purificar dele. Se você, com o coração aberto para Deus, confessar o seu pecado, se você com o coração aberto para Deus, decidir abandonar esse pecado. Então a gente vê isso, quem encobre o seu pecado, as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e abandona, alcançará misericórdia. Os que a confessa e abandona, alcança misericórdia. Número 3, uma das marcas do pecado é estar então disposto a abandonar o pecado. 1 Pedro capítulo 10, vá lá por favor, 1 Pedro capítulo 10, perdão, 1 Pedro capítulo 3, verso 10 e verso 11, diz, pois aquele que quer amar a vida e ter dias felizes, refreie a língua do mal. Evite que os seus lábios falem palavras enganosas. Afaste-se do mal e pratique o bem. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. O que o apóstolo Pedro está falando? A gente não vive mais para o mal. A gente não vive mais por fazer o mal. Então busque não fazer o mal. Afaste-se do mal. Sabe aquelas coisas que nos levam a pecar? Afaste-se disso. Pratique aquilo que é bom, pratique o bem. É isso que o apóstolo Pedro está falando aqui com a gente. O arrependimento é marcado não apenas por um reconhecimento do pecado, mas pela revelação do pecado como Deus vê. E se a gente entende como Deus vê aquele pecado, então no nosso coração o Espírito Santo vai nos mover a gente se afastar do pecado, se afastar daquilo que é mal. Em Provérbios capítulo 8, no verso 13, volta lá comigo de novo. Provérbios capítulo 8, no verso 13, diz assim, o temor do Senhor consiste em odiar o mal. O que é o temor? O temor é aquela reverência por Deus. O temor fala de nós valorizarmos a Deus. Quando nós estamos valorizando cada vez mais a Deus, a Bíblia fala que esse amor do nosso coração nos faz odiar o mal. Nos faz odiar o pecado. E ele diz, eu odeio a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca que fala coisas perversas. Eu odeio o quê? A soberba e a arrogância. Porque o soberbo não corre para Deus. O soberbo não busca o perdão em Deus. Por isso que é importante a gente confessar o nosso pecado, gente. Que a gente saiba, a gente cometeu aquilo e vem a nossa consciência, a gente correr para Deus para que a gente saiba, presta atenção, que a nossa fonte de perdão não está em nós mesmos. Não é automático, gente. Nós precisamos continuamente correr para Deus para que a gente saiba que a nossa fonte está em Deus. Por mais que Ele já tenha dito, pode vir para mim, eu estou com o coração disposto a perdoar você, corra para Deus. Não viva no hábito de saber de coisas e não praticá-la. De saber que nós precisamos buscar a Deus. E, gente, é um privilégio eu e você buscarmos a Deus, eu e você buscarmos a presença de Deus e saber que nós podemos correr para Deus e encontrar misericórdia. Corra para Deus. Não faça isso no automático da sua cabeça. Eu sei que Deus me ama, eu sei que Deus me perdoa. Então vá e fale para Ele, Senhor, me perdoa. Busque o perdão que vem de Deus. Por quê? Porque assim a gente está se mantendo no relacionamento com Ele. Eu e vocês, quando a gente faz isso, presta atenção, quando a gente faz isso, a gente está dizendo para a nossa própria carne, eu prefiro buscar em Deus, eu prefiro correr para Ele, eu prefiro ouvir dEle, eu prefiro ouvir da Sua palavra. Eu não posso achar que isso é só a minha memória que vai me dizer. Não, eu prefiro ouvir da Sua palavra. Eu prefiro ouvir a voz que ressoa no meu coração. Eu prefiro correr para Deus. Meu Deus! Então, uma marca do pecado, do arrependimento é estar disposto a abandonar o pecado. Uma outra marca é assumir
a responsabilidade diante de Deus. Lucas capítulo 19, vá lá comigo, Lucas, capítulo 19, verso 8 até o verso 10. Eu acho interessante quando a gente lê o livro de Lucas, a gente vê que Lucas estava escrevendo para uma comunidade, Lucas escreve depois de Mateus, depois de Marcos, né? Então a gente vê que já havia uma comunidade estabelecida, já haviam pessoas que já tinham entregado sua vida para Jesus, mas Jesus ainda não tinha voltado e eles estavam naquela iminência: Jesus volta, Jesus não volta. Então Lucas escreve o seu evangelho, ele escreve para Teófilo, provavelmente um daqueles que tinham entregado a sua vida para Jesus na casa de César, e ele escreve para Teófilo, e ele fala: eu sei que já tem outros evangelhos, mas eu vou escrever esse evangelho, eu investiguei, fiz as minhas investigações, e ele escreve, presta atenção, ele escreve para uma comunidade que está no risco de abandonar a sua fé. Por isso determinadas histórias, e uma como essa de Zaqueu, sabe? Porque a gente não pode abandonar a nossa fé. A gente vai falar sobre isso lá no finalzinho, quando a gente falar sobre a apostasia. A gente não pode abandonar a nossa fé. E Lucas escreve justamente com esse intuito, para que o povo que estava ouvindo a ele, e ele escreve para Teófilo, para que Teófilo passe isso, eles não abandonassem a sua fé. E olha só o que diz aqui em Lucas capítulo 19, verso 8 até o verso 10. 10 diz então: Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, pois também esse é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Meu Deus, o Filho do Homem é um termo para o senhorio de Cristo. O Filho do Homem é um termo que está cunhado lá em Daniel. É um termo que nos explica que Jesus é Senhor. O Senhor veio buscar e salvar o perdido. E o que Zaqueu fez aqui? Zaqueu vai e coloca isso diante de Jesus. E aí Jesus diz: houve arrependimento nessa casa. Hoje houve salvação nessa casa. Arrependimento envolve não apenas acertar as coisas com Deus, mas também acertar as coisas com outras pessoas. Se o dano veio a outro por causa do seu pecado, o arrependimento então envolve, sempre que possível, numa restituição. Isso aqui é muito importante, gente. De nós sabemos que, eu fiz algo de errado. Jesus, me perdoa, e a gente vive a nossa vida ou empurra com a minha barriga. Não, vá lá pedir perdão à pessoa. Restitua o relacionamento. Se algo for roubado, restitua. Arrependimento, então, fala da responsabilidade que nós temos diante de Deus. Então, gente, olha só Levítico capítulo 6. Estamos quase terminando. Levítico capítulo 6, verso 1 até o verso 7. Olha só o que diz. A gente está vendo várias coisas no Antigo Testamento, Novo Testamento, para a gente ver que é o mesmo Deus. Do versículo 1 até o versículo 7, falando sobre isso, diz assim: o Senhor falou a Moisés dizendo: se uma pessoa pecar e cometer ofensa contra o Senhor, negando ao seu próximo o que esse lhe deu em depósito, ou como penhor, ou se roubar, ou tiver usado de extorsão para com o seu próximo, ou se, tendo achado um objeto perdido, negar com falso juramento que o achou, ou fizer alguma outra coisa de todas em que se costuma pecar, será, pois, que tendo pecado e ficado culpada, essa pessoa fará o quê? Restituirá. O que Zaqueu estava falando? Ele estava aplicando a palavra, gente. E tem gente que olha para o Velho Testamento e fala: não, isso aqui é coisa do Antigo. E Jesus fala, por uma atitude que Zaqueu teve, com base no que está escrito, Jesus fala: hoje houve salvação nessa casa. Veja, essa pessoa restituirá aquilo que roubou, ou que extorquiu, ou o depósito que lhe foi dado, ou o perdido que achou, ou tudo que sobre o que jurou falsamente, restituirá por inteiro, e a isso ainda acrescentará a 5ª parte. Entregará isso àquele a quem pertence no dia em que trouxer a oferta pela culpa. Lembra do sangue de Jesus?
que nos purifica de todo o pecado. Jesus foi a oferta pela culpa na nossa vida. Então, quando a gente tiver com o coração arrependido, confessando o nosso pecado, porque nós erramos contra a pessoa, a Bíblia diz que quando você entregar a sua oferta, tem que ter uma restituição. Ou seja, um coração arrependido, ele tem a prática da restituição. Meu Deus! E por sua oferta pela culpa, trará do rebanho ao Senhor um carneiro sem defeito, devidamente avaliado para a oferta pela culpa. Trará o carneiro ao sacerdote. E o sacerdote fará expiação por essa pessoa diante do Senhor. E ela será perdoada de qualquer dessas coisas que fez e que a tornou culpada. Então não está falando só de pedir perdão a Deus, está falando de se apresentar da maneira como Deus deseja que a gente se apresente. E número 2, está falando da gente não somente se apresentar a Deus, se apresentar a outra pessoa. Eu sei que bate vergonha e que muitas vezes bate culpa, bate condenação, mas a gente começou falando que Deus nos capacita pelo poder do Espírito a fazer tudo aquilo que nós precisamos fazer da maneira correta. Então, quando a gente tem que mudar de direção, porque arrependimento fala de mudança de direção, significa dar meia volta. Arrependimento significa virar as costas para 4 coisas. Está aí na sua apostila. Abandonar o pecado, afastar-se do mundo, afastar-se muitas vezes de si mesmo, das suas vontades e afastar-se do diabo. Quando a gente fala de arrependimento, nós estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. E aí, com relação a isso, nós precisamos virar para Deus, virar para a justiça de Deus, virar-se para a pessoa de Deus. Então não é só abandonar o pecado, é nós nos voltar a nossa atenção para Deus. Então, em primeiro lugar, gente, o arrependimento envolve uma mudança do seu foco do pecado, de você mesmo e do mundo para Deus. Eu quero então terminar com esses versículos, Tiago capítulo 4, verso 8 até o verso 10. Na tradução de J.B. Phillips, ele diz assim: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de você. Lembra que Ele está esperando por mim e por você. Perceba que você pecou e limpe suas mãos novamente. Perceba que você foi desleal e torne seus corações verdadeiros mais uma vez. Ao se aproximar de Deus, você deve se arrepender profundamente. Deve ficar triste, deve até chorar. Seu riso terá que se tornar luto. Seu alto astral terá que se tornar desânimo sincero. Você terá que se sentir muito pequeno aos olhos de Deus antes que Ele o coloque de pé novamente. O que ele está falando aqui? Ele não está querendo diminuir a gente para dizer que a gente não tem mais valor, mas é aquela posição quando eu me vejo diante do pecado que eu cometi. Mas ele está falando, não saia da presença de Deus, se aproxime cada vez mais de Deus. Entenda que você pecou. Entenda que o pecado é algo desleal contra Deus. Que Deus não ama o pecado. E ele fala, por isso essa atitude, uma atitude que corrobora com aquilo que está no seu interior. Mas saiba que Deus está chamando você. Preste atenção nisso. Saiba que Deus está chamando você. Se a gente olhar só para esse versículo, a gente vai falar, eu tenho que me sentir aquilo do cavalo, do bandido, e eu sou um Zé Ninguém. A gente tem que olhar para o contexto todo da Bíblia. O apóstolo Tiago está falando aqui de uma maneira bem expressiva para que a gente possa vir numa posição de humildade. O que o apóstolo Tiago está querendo dizer aqui é, venha de maneira humilde. Não venha com arrogância. Não venha de peito aberto, dizendo, eu sei o que aconteceu. Não, venha numa posição humilde. E veja, gente, uma atitude de verdadeira humildade. Mas esses 2 versículos, 2 Crônicas 7,14, nos diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscarem a minha face, e se afastarem dos seus maus caminhos, então ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Aleluia! Esse é o nosso Deus. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 19, para a gente terminar. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece. Tendo esse selo, o Senhor conhece os que lhe pertencem. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, afaste-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ou seja, está falando de um estilo de vida, daqueles que pertencem a Deus. Aqueles que pertencem a Deus
são aqueles que, mesmo pecando, mesmo errando, correm para Deus. E é dessa maneira que eu e você temos que olhar para Deus. Um Deus que diz pra gente, chega para mais perto, vem para cá, que eu estou disposto a te perdoar. É isso que a gente vai ver um pouquinho na nossa próxima aula, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.